Dando continuidade aqui ao nosso Arena Cast Session no Medical Growth Summit 2025, terceira edição. O nosso último bate-papo, nós vamos falar sobre batimento conectado, enquanto o Dr. Leandro sobe aqui com a gente. Seja bem-vindo. Batimento conectado como ferramentas inteligentes empoderam a cardiologia e para isso não poderia ser diferente, a gente teve convidado 2 cardiologistas que não são só médicos, são founders também de startups que vieram aqui contar um pouquinho para nós sobre como que eles estão visualizando essa transformação que está acontecendo dentro da área específica deles. Mas antes de a gente começar, eu quero primeiro agradecer, Dr. Tiago, obrigado pela sua presença aqui hoje no Arena Cast Session do MGS. Tá desligado aí. Ou não tá aberto, tá desligado. Tá Alô, aberto? Agora sim. Foi. Eu que agradeço o convite, é um tema super relevante. Acho que a gente vai poder falar muita coisa de inovação. Boa. Numa área bem tradicional da medicina, que é a cardiologia, né? É isso. E também nós convidamos aqui o Dr. Leandro Costa. Dr. Leandro, obrigado pela sua presença. Um privilégio, PC. Um privilégio estar aqui com vocês. Estamos aí, eu pelo menos estou participando disso de 2 anos e meio, 3 anos para cá. É realmente uma experiência fascinante. Então, para mim, compartilhar ideias com vocês é um privilégio. Legal. Então, para quem não conhece, o Dr. Leandro Costa, médico cardiologista, formado pela Santa Casa de São Paulo, pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, coordenador da residência médica em cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e coordenador do Centro de BLS e ACLS do American Heart Association, também no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, doutorado em ciências pelo INCOR e fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e membro do Conselho Europeu de Ressuscitação. E está aqui como fundador da Vai, uma startup que está lá com a gente. E o Tiago Binotto, que é cardiologista, ecocardiografista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo, doutor em medicina, tecnologia em cardiologia intervencionista pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-doutorado pelo Dante de Cardiologia, fundador e editor-chefe do The Valve Club e CEO e fundador do Structural Heart Expert, que é o XI. Depois o Júnior corrige o meu sotaque. O sotaque dele deve estar bem melhor que o meu. Tá? E vamos começar aqui, já provocando, eu quero ouvir um pouquinho de vocês dois. E aqui eu anotei uma coisa que é assim, se o coração já está falando em dados, né? Então eu estou olhando aqui, eu olho as pessoas que andam aqui, eu tô todo mundo vendo todo mundo aqui com wearable, né? Então o coração já fala em dados. Por que que a cardiologia ainda responde em planilha? Vou começar com você, Dr. Tiago. É uma pergunta bem provocativa, né? Eu acho que ela tem um pouco do que eu falei na abertura. A cardiologia é uma área da medicina muito tradicional. Obviamente, a gente vem aí de uma jornada longa de muitos estudos que validaram muitas coisas na cardiologia, mas estruturas como essa, às vezes, elas demoram um pouco a aceitar o inédito, o novo, o que vem para quebrar. E muito disso está começando a chegar agora na cardiologia, mas a gente não consegue abandonar as velhas tradições e os hábitos que funcionam. Mas hoje temos ferramentas que conseguem acelerar e aprimorar aquilo tudo, né? E qual que é a sua visão, Dr. Leandro, disso, né? A gente está falando tanto de dados, você como fundador e vendo a importância dos dados e o que capta um smartwatch, por exemplo, o que está faltando na cardiologia para ela também virar essa chave? Olha, PC, na minha concepção, o médico ele continua sendo um indivíduo pragmático. E uma vez que você tem a geração de dados, eu preciso confirmar a acurácia deles e colocar em prática realmente se isso de fato faz sentido. Então eu tenho que estar não só com a inovação, mas eu tenho que estar também com a ciência do meu lado e promovendo publicação e ciência, dados relevantes para poder de fato colocar em prática. Então eu acho que tem que acompanhar as duas coisas, né? A inovação ela tem que vir como um método de melhora, de improvement, mas eu preciso também publicar e colocar isso no papel e de fato provar que essas intervenções elas podem nos ajudar de fato objetivamente. O problema disso tudo é que a inovação é sempre mais rápido do que qualquer outra coisa. Exato. Né? Então o paciente recebe antes, ou seja, nós, seres humanos, recebemos antes, já estamos utilizando, ficamos preocupados com essas informações. Né? Eu brinco que é a primeira vez na história da saúde que o paciente tem mais dados que o serviço de saúde, o prestador de saúde, porque isso é a verdade. Né? Tá todo mundo coletando passos que dá, batimento cardíaco, recebendo avaliação sobre o sono e como ele dormiu
na noite seguinte, respiratório, uma série de coisas. E aí eu fui pegar, historicamente, uma coisa que todo mundo está sabendo disso. Olha só, em 2018 foi quando a Apple lançou a possibilidade de detectar a fibrilação atrial. E aí a gente começou a falar da oportunidade na cardiologia usando um smartwatch de um usuário comum. Em setembro de 2025, ou seja, agora, a Apple anunciou mais uma coisa que é a notificação de hipertensão, né? No Apple Watch, com um estudo inicial, né? Treinando 100 mil participantes e validada clinicamente em 2 mil, sendo que o FDA agora está exigindo um número maior, ou seja, por enquanto é um recurso de não diagnóstico, é o que eles estão falando, né? É um alerta padrão, né? Que perde confirmação e etc. Aí eu peguei um outro dado, eu não sei se vocês viram. Em maio desse ano, o Colégio Americano de Cardiologia soltou uma cartilha mostrando para os médicos cardiologistas o que eles devem falar e fazer quando o paciente chega falando: o meu Apple Watch diz que meu batimento cardíaco é tal. O meu Apple Watch diz que minha frequência cardíaca está diferente dessa semana da outra. Os médicos não sabiam o que responder, não sabiam o que fazer com esses dados, então o Colégio Americano teve que soltar uma cartilha em conjunto com a Apple para ensinar os médicos a usarem esses dados. Eu quero perguntar para você, doutor Leandro, começando com você que tem consultório também, como é que está o seu paciente? E o que você está fazendo quando ele chega mostrando esse monte de dados, wearables? Como que você está lidando com isso? Olha, PC, na verdade o que eu vou conversar com eles é que quando você coloca um wearable para uso clínico e você coloca num stand no Congresso de Cardiologia americano, ele já como pós-marketing na fase 4 de aplicação, e você não respeitou as premissas de fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, é óbvio que assim, você está passando do ponto em relação a colocar algo em prática que não respeitou a hierarquia pragmática da ciência. Então, o que eu vou falar para eles é o seguinte: existe um disclaimer muito claro, não só no Apple, mas também nas outras marcas, que de fato aquilo ali é uma inferência. Ainda não tem uma precisão médica objetiva para poder tomar conduta. Então, é claro, num indivíduo que pratica atividade física, você entender frequência cardíaca, limiar anaeróbico, frequências de treino, isso te guia para você melhorar a performance. Mas assim, num contexto absolutamente diferente de documentação de doença, que tem impacto prognóstico, tem impacto em relação à sobrevida. Então ainda tem uma discrepância e tem que saber essa nota mesmo, porque uma vez que você tem esse tipo de device, você vai ter devices ainda piores, não validados, de fabricantes absolutamente desconhecidos que vão te dar o dado, mas a acurácia não existe. Primeiro porque ela não tem nenhum tipo de validação, e segundo porque não tem publicação mostrando que esse dado faz sentido. Então não basta só notificar, tem muita fibrilação atrial. Eu vou mudar a conduta se eu pegar esses pequenos eventos de fibrilação atrial em contextos específicos? Então não é tudo para todos, né? Mas realmente a medicina continua sendo a arte do contexto. Maravilha. E para você, doutor Thiago, o que você faz quando passa? Você está imputando esses dados no prontuário? Tem mudado sua conduta? Como é que tem sido? É legal. Corroborando até o que o Leandro falou, se você não respeita esse caminho, e recentemente essa publicação da Apple fala sobre isso, a medida de pressão arterial ela não é validada, mas ela está em vias de ser validada baseada no estudo clínico que vai compor mais de 100 mil pacientes. Esses dados são muito importantes. Por exemplo, o número de passos. Você não tem uma validação precisa de que realmente aqueles números são reais, mas você utiliza pelo menos como um parâmetro mínimo. De falar assim, olha, você que, de acordo com o seu dispositivo, ele está andando muito pouco. Você deveria andar mais. Ah, mas quanto a mais? Isso eu concordo. A gente não tem ainda essa sensibilidade para falar baseado no que está ali. É apenas um guia. O que eu espero que esteja vindo e que vai mudar de fato é todo esse tipo de arsenal de tecnologia baseado em ciência de qualidade, em estudos clínicos que vão avaliar desfecho clínico, impacto relevante, comparação de uma conduta A com uma conduta B baseado naquele achado. Então, nesse contexto, eu entendo que você pode tomar condutas. Hoje eu utilizo aquilo ali como um guia de estilo de vida. Olha, aqui fala que você está dormindo mal. Será que está dormindo mal mesmo? E aí eu parto para métodos diagnósticos já consagrados naquilo ali. Para mim é como se fosse, por enquanto, uma ferramenta de screening. Mas que estamos caminhando a passos largos para não ser só isso. Eu fui dar uma olhada na lista que o FDA tem de aprovações de inteligência artificial e machine learning. E é incrível, né? Então você tem lá top 1 de especialidade radiologia. Top 2, cardiologia. Sim. Ou seja, uma enxurrada. E nós temos 2 founders aqui que também estão trazendo ao mercado 2 devices que também estão embutidos em inteligência artificial. Diante disso que vocês me falaram, da preocupação da ciência, da preocupação ainda de se olhar,
vai servir como ferramenta diagnóstica ou não. Eu queria que vocês trouxessem, começando com você, doutor Thiago, do ponto de vista do teu produto, Sim. né? E do que você está criando de ecossistema em torno dele. Depois eu quero ouvir do doutor Leandro também. Antes de eu entrar na sua pergunta, especialmente, eu vou trazer uma provocação. Se você observar aonde nós estamos acompanhando a inteligência artificial atuando, que seja na cardiologia, Sim. mas na medicina de uma forma geral, ela atua de forma muito forte em 2 segmentos. Prontuário e anamnese, com o objetivo de tornar a coisa mais prática, e também atua em métodos diagnósticos, principalmente por imagem. Então, por isso a radiologia é o mais forte. Você tem ali muita imagem. A cardiologia é muito forte porque também tem muito diagnóstico por imagem na cardiologia. E a gente tem muito contato com prontuário e paciente, e aquilo ali agiliza muito. Mas nós temos pouca coisa ou quase nada em exame físico. E essa, aí entrando na sua pergunta, que é exatamente o que a nossa startup faz. Você trabalha com uma ferramenta de inteligência artificial no exame físico do paciente, complementando toda a cadeia de abordagem do paciente. Anamnese, prontuário, ok, exame físico era uma lacuna, e agora você tem também para diagnósticos. Então a gente completa essa sequência que é básica na medicina. Tá. Exame físico, anamnese, para depois pensar em diagnóstico. Diante disso, você tem que basear essa sua tecnologia dentro de um estudo clínico muito bem desenhado. Então também não adianta eu falar assim, vou tentar fazer isso que seja uma pressão arterial, mas não vou validar, não vou ver o impacto disso. Então tudo nasce na pesquisa clínica. Uma vez ancorado nisso, eu lanço mão para poder expandir. Aí eu posso chegar com essa minha estratégia e falar assim, olha, agora ela se aplica muito bem à telemedicina. Esse paciente que está com um problema no coração à distância de mim, ele consegue usar a nossa tecnologia e dá para o médico o acesso ao exame físico à distância. Se eu só lançasse o sem validação, alguém ia virar para mim e falar assim, tá, mas eu não sei se o áudio vem bom, eu não sei se a tecnologia é suficiente, se tem distorção, eu já validei. Isso tem comprovação. Isso pode ser aplicado na prática. Então, isso aí talvez seja interessante. Eu acho que aí eu queria então que você complementasse para explicar para as pessoas. Então tá bom, o que a Xi traz no mercado, já que ela está envolvida no exame físico? O Sim. que ela faz? Tá. A Xi é uma inteligência artificial que capta ruídos do tórax do paciente. E com essa informação de áudio, ela processa isso e traz hipóteses diagnósticas para o médico tomar a decisão. Tá. Ela é um copiloto para o médico, trazendo uma acurácia maior, por exemplo, na ausculta cardíaca. A gente sabe que um médico bem treinado consegue ter ali um acerto diagnóstico em doença cardíaca estrutural em 80%. Essa ferramenta vai dar para ele 97% de acurácia em falando assim, você está diante de uma estenose aórtica. Ele não dá o diagnóstico, ele não substitui o médico. Ele é um copiloto. Ele ajuda o médico a chegar mais perto do diagnóstico. E mais, ele pega esse médico e fala assim, diante dessa possibilidade, se você concorda comigo, médico, olha só quais são os próximos passos. Essa e essa conduta, esse exame, aqui você conduz melhor o seu paciente. Então Isso- é um device que vocês criaram? Mais É uma um no inteligência. mercado? Aí que tá, é uma inteligência que pode ser incluída em devices, pode ser incluída em prontuário eletrônico. Boa. Por exemplo, eu uso no meu telefone celular, eu tenho um fone Comum, celular comum. qualquer celular, eu pego ele, encosto no tórax do paciente por 10 segundos, ele capta todo aquele ruído do tórax e gera em nuvem uma possibilidade diagnóstica. Eu posso colocar isso dentro de um estetoscópio eletrônico, eu posso ter isso num prontuário eletrônico, onde o paciente é examinado numa sala de consultório e isso aí passa por Bluetooth e você também tem a mesma tecnologia. Quem tá aqui, se quiser testar, já dá para testar? Dá para testar, já temos o protótipo funcionando. Não Então- está em mercado, mas tem protótipo Então funcionando. maravilha. Quem quiser então depois Nós vamos aqui depois fazer no Leandro aqui do lado. depois do bate-papo, quem quiser testar, a gente pode testar, você vem testar. E para você, Leandro, também, eu queria que ouvir um pouquinho de você. Tá bom, se precisa de ciência, se a gente tem esse olhar que a cardiologia está se desenvolvendo com inteligência artificial e machine learning, o que você foi buscar? Ó, na verdade, o que nós fomos buscar é o seguinte, é qualificar algo que já tem na literatura em mais de 30 anos. Então, eu pensei de uma forma bem objetiva, numa parada cardiorrespiratória, para eu ter melhor a chance de sobrevivência desses indivíduos, eu preciso de uma tríade, que é o acesso e o início das compressões de forma precoce, as compressões de forma qualificada e o choque, que é o desfibrilador precoce. Tá, o que é compressão? Para quem não tá aqui, não Então, sabe, tá olhando, compressão. O que eu vou falar para vocês? Então, uma vez que eu acesso a vítima, eu começo rápido o tratamento. Tá. E o tratamento, mediante esse tempo rápido, ele vai ser o desfibrilador, que é o que a gente vê em filme, de colocar as pás Aquelas pás. e você reverter a arritmia Tá. do paciente. Então, isso quanto mais rápido, melhor. E o segundo é que durante a parada cardíaca eu preciso reestruturar a parte mecânica da bomba cardíaca, que é o que de fato o sangue que sai do coração.
Então, quando isso acontece, eu vou ver também em filmes aquelas compressões torácicas que, no indivíduo parado, ele vai simular e vai substituir o batimento cardíaco. Que o pessoal chama da massagem no peito. É isso. Que são as compressões torácicas Tá. feitas pelo socorrista. Então, essa evidência, ela vem, PC, de 93. A gente tem aí, então, 22 anos, 23 anos Sim, de evidência já. Entretanto, o que nós temos ainda de qualificação é o treinamento e a autoridade e tradição. Eu não tenho como, de fato, aferir isso, né? Então, os feedback devices, que são esses acelerômetros giroscópicos que você coloca no tórax do paciente, eu reanimo em cima e vejo se a frequência e o deslocamento estão adequados, isso tem na literatura de 2015, mas, entretanto, isso não é difundido. Não é algo universal e a gente não conseguiu ainda, de fato, ter uma literatura mostrando o embasamento do uso massivo. Então, a nossa ideia veio de entender que se eu tenho um wearable, um acelerômetro, um giroscópio capaz no meu pulso, que eu uso para poder ver meu pace, a minha velocidade de treino, o meu treino anaeróbico, entender todas as variáveis de treino, por que eu não posso capacitar o meu relógio para poder ser uma ferramenta de qualificação? Sim. Então, essa veio a ideia. Depois de, enfim, nós começamos essa ideia no dia 11 de setembro de 22, estamos aí completando 3 anos de caminhada e uma vez que fizemos o MVP, uma vez que desenhamos o estudo, conseguimos de fato executar o estudo de simulação lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tivemos o privilégio ali de, enfim, colocar em prática toda essa teoria e a publicação saiu na revista Resuscitation ontem à noite. Tivemos o privilégio, não foi casado com o evento, mas tivemos aí o privilégio de fundamentar isso, sacramentar com pares, né, da comunidade europeia de recitação, no quais nós somos parceiros, isso efetivos desde outubro desse ano, do ano passado, então estou completando um ano de parceria já, e então nós temos aí a publicação de alto impacto mostrando que de fato a simulação melhora mais de 30% a 35% a qualidade das compressões, e isso remetendo à prática clínica vai aumentar a chance de sobrevivência de forma exponencial, entendendo que se eu tenho dificuldade da disponibilidade do recurso, a grande maioria dos indivíduos, como você já até citou, estão portando um acelerômetro no pulso, eu posso qualificá-los aí para poder reanimar de qualidade. Boa, excelente. Então, num smartwatch, eu tenho lá alguém que me guia para eu executar isso com melhor qualidade, é isso? É isso, é interessante, PC, porque isso é para o leigo. O raciocínio de 93 ele é feito para o leigo. Então, qualquer indivíduo que tenha, obviamente, força muscular para poder desempenhar a compressão, que também vem da década de 60, ele pode executá-la. O problema é como fazê-la. E tem uma segunda questão, mesmo nós, eu e o Thiago, que somos capacitados aqui, o André que está na plateia aqui também, que sabemos fazer de forma adequada, o próprio cansaço vai fazer com que eu perca a performance. Sim. Eu preciso de uma métrica para poder de fato saber se eu posso continuar ou se eu tenho que ser substituído por outro socorrista. Não, maravilha. Eu queria ouvir de você agora, doutor Thiago, o que tem sido mais, algo que você tem mais dito que tem sido mais difícil nessa jornada como fundador de uma startup que está tentando buscar essa validação, está criando um estudo científico, está tentando trazer para os médicos uma nova ferramenta, um copiloto. O que tem sido mais difícil? Convencer os médicos? Criar startup? Não, a vida aí você joga nas 11, né? Quando você está abrindo uma startup, então seu dia está por conta disso. Mas eu te trago uma visão que já nasceu há 7 anos atrás. Quando eu fundei o Devolve Club há muito tempo atrás, 7 anos, já começa a entregar a nossa idade, né? A gente já sentiu uma resistência da comunidade médica. Igual o Leandro falou, o médico é pragmático de essência. Sim. Ele é o cara chato, entendeu? Ele fala assim, não sei se eu confio. Perfeito. Você precisa ter uma jornada longa para você ir ganhando confiança dele. Tem algumas formas de você ganhar. Na minha visão, uma das formas mais robustas é, de fato, trazendo ciência de qualidade. Boa. Então, quando eu coloco ciência de forma aplicada, mostrando que aquilo ali é uma coisa humanizada, que tem impacto, que vai ter desfecho, eu consigo quebrar essa barreira do colega médico de ele me dar atenção e eu mostrar para ele, de fato, qual a diferença que isso faz. Entendi. Quando eu não venho com isso, por mais espetacular que seja a minha iniciativa, se eu não estou calcado nisso, eu sinto uma barreira absurda. Olha só. Por mais genial que seja a ideia. Ela tem que partir desse pressuposto para que ele me receba e entenda o que eu estou falando. Isso nasceu com o Devolve Club, comigo. Então, assim, eu sinto que, graças a Deus, nós já aprendemos isso e agora eu consigo aplicar isso na pesquisa clínica. Eu já consigo entregar para o colega uma ferramenta onde ele já me escuta com bons olhos, digamos Boa. assim. Nós falamos de comunidade aqui um pouco antes e eu queria que você falasse, o Devolve Club é uma comunidade hoje, 12 mil, tô chutando, 12 mil médicos, não é isso? 12 mil médicos ativos. 12 mil médicos ativos nessa comunidade.
para quem quiser, essa comunidade tá onde? É no Instagram, no WhatsApp? O mais legal é isso. Ela tá em qualquer plataforma digital que você quiser achar. Ele, obviamente, nasceu no Instagram, mas você tem o site Devolve Club, você tem nosso podcast, que é o Valvecast. Valvecast. Você tem os livros que a gente já publicou na Amazon, são best-seller na Boa. Amazon. Você tem YouTube, a gente tem um canal no YouTube que divulga ciência, exclusivamente ciência e Legal. debate científico. Então, assim, onde você quiser me encontrar, você vai encontrar. Sempre com o nome Devolve Club. Então, ali é a porta de entrada, você encontra, mas você vai entender que ali dentro você tem uma plataforma de ensino e uma comunidade médica que discute cardiopatia estrutural. Muito bem. Para você, doutor Leandro, o que tem sido mais difícil nessa jornada? Olha, a jornada de fato ela é interessante porque ela depende de fatores às vezes não quantificados, né? Então, por mais que você tenha o propósito, tenha um instrumento, tenha a ciência por trás, isso é o ver para crer, né? O indivíduo ele quer ver funcionando, quer ver de fato a experiência real. Então, acho que a dificuldade agora que nós já temos, né, o aplicativo funcional pelo menos há um ano, você vê que de fato o que funciona é eu colocar no relógio do indivíduo. Eu preciso, de fato, mostrar a loja do aplicativo, fazer ele abaixar, ele testar e ver, de fato, a diferença que é. Até porque, PC, a própria feedback device é algo pouco difundido. O indivíduo que reanima, muitas vezes não testou o feedback device ainda porque ele não tem essa capilarização. Então, uma vez que você foi submetido ao teste e viu que, de fato, isso melhora a sua performance, esse indivíduo ele vira um crente, ele vira, de fato, um difundidor e entender que, de fato, se eu posso capacitar algo que ele já tem e não estou criando uma outra demanda, eu já estou só capacitando algo que ele já é um convertido, vamos dizer assim, porque é um indivíduo que tem um Garmin, que tem um Apple, que tem um Samsung, que usa isso para a prática do dia a dia, isso fica muito mais fácil, porque o indivíduo já entende a utilidade. Sim, né? sim. Então, eu soltei uma perguntinha, já tem até uma resposta, tem gente que não acompanha nada. Eu quero saber do pessoal que está aqui, o que vocês acompanham da sua saúde nos wearables? Você acompanha o batimento cardíaco? Você acompanha a sua nota de sono ou não? Você acompanha quantos passos você dá? O que você faz com o wearable, com o smartwatch ou com as informações que o smartphone te dá sobre essa saúde? Responda aqui só para a gente comentar sobre isso. Tá bom. Vaimo e Xi. Vamos começar pela Vaimo. Quem quer conhecer mais a Vaimo, o que faz, Leandro? Procura aonde? A Vaimo, ela está também em todas as redes. A gente tem o nosso canal não só no LinkedIn, no próprio Instagram e temos nosso site também. Então, acho que qualquer um desses contatos e obviamente a Rocketbase também, que é a plataforma que nos fez viável. Então, qualquer uma dessas aí vai fazer com que chegue e que tenha todo o entendimento da nossa jornada. Então, quem quiser conhecer a Vaimo, acessa as plataformas ou, doutor Leandro, se alguém quiser ver funcionando, dá para ver funcionando, daí no relógio, a pessoa pode ter uma noção de como que é se o... alguém Pode, parar absoluto. aqui, já usa agora Sim, na hora. A gente tem como mostrar aqui para vocês. Então, pronto, quem quiser, o doutor Leandro pode mostrar como é que funciona esse feedback device para a ressuscitação cardiopulmonar direto de um smartwatch. Mesma coisa da Xi. Quem quiser conhecer a Xi faz como? Pode procurar qualquer canal do Devolve Club que consegue falar com a gente, qualquer canal da Rocketbase consegue chegar na gente. Aqui agora, se precisar, se quiser ver, a gente já mostra como funciona, já troca contato, a gente já começa a colocar esse relacionamento mais próximo. E essas startups estão em que fase também? Elas estão em fase aceitando investidores, não estão aceitando investidores mais? Estão buscando parcerias? O que vocês estão procurando? O que você está procurando, doutor Thiago Coachim? A gente está finalizando a primeira onda de captação e iniciando a segunda, muito em breve, previsão nesse mês agora, para o final do mês. Então a gente está realmente ainda tendo essa rodada de investimentos, então é um momento interessante sobre isso. Já estamos com um produto para ser liberado agora em novembro e go-to-market oficial início do ano que vem. Início do ano que vem. Muito bem. E a Vaimo? A Vaimo, ela já está, enfim, nós estamos no terceiro estágio de captação, ela já está um pouco mais robusta nesse sentido. O nosso MVP agora, enfim, já está em fase final de teste e a programação de ir para o mercado também é no começo do ano 2026, né? Inclusive já temos até parceria fechada com outras empresas para poder prover educação e assistência em grandes locais. E acho que já estamos nesse estágio, já e obviamente parceria e qualquer tipo de esclarecimento a gente está aberto ainda, embora já estamos na nossa terceira rodada de investimento. Boa. O que vai acontecer com a cardiologia em 2026, doutor Thiago? Bom, provavelmente a gente vai ter um novo consenso de doença valvar, o que é interessante para a minha área. Mas mais do que isso, provavelmente a gente vai ter validação científica de algumas ferramentas digitais
E para mim o que mostra isso aí é o caminho que a Apple tomou com essa história da pressão. Sim. Se você olhar o anúncio da Apple pela primeira vez, lá está escrito: nós teremos pesquisa clínica embasando. Isso. Acho que eles entenderam que a pesquisa clínica tem que existir para É isso aí. fundamental. Exato. É a pedra filosofal da coisa. né? Exatamente. A inteligência artificial na medicina, se não tiver com isso, não vai andar. Boa. Vocês acabaram de voltar do europeu. E aí, o que rolou no europeu? O que vocês viram no europeu dessa transformação digital na cardiologia? Tá. Vou falar antes do Leandro, então. Na minha parte, especificamente, o que eu notei foi exatamente a minha pergunta de incomodar as pessoas. Eu vejo inteligência artificial e rodando aqui eu tive a mesma impressão. É? Muito forte na parte de anamnese e prontuário, Tá. muito forte em diagnóstico por imagem e nada em exame físico. Olha só. A minha impressão, voltando de lá, é de fato, esse é um caminho inédito e pioneiro. De mexer com a digitalização do exame físico Oceano Azul. na medicina. Exato. Eu não, na Europa eu não vi nada. Se eu procurar em redes de pesquisa, não vejo nada nesse sentido. Então, de fato, para mim, ainda é algo inédito. Boa. E você, doutor Leandro, o que você viu no europeu e o que você acha que vai acontecer com a cardiologia ano que vem? Não, primeiro que eu concordo com o Thiago, essa questão do exame físico é negligenciada. Então, de fato, a Xi ela é um discriminador, porque ela vai vir como pioneira aí na intervenção nesse tipo de cenário, né? Agora, o futuro para 26 começa agora daqui a um mês, né? Vai ter o Congresso de Ressuscitação Mundial, agora em Roterdã, que estaremos presentes, eu e o Jorge. Vamos levar a Vaimo para lá como parceira do europeu e lá vai sair, que acontece a cada 5 anos, a nova diretriz de ressuscitação, que, enfim, ela contempla todo o suporte básico e avançado, e já as preliminares já entendemos que vamos dizer, o uso das ferramentas de feedback device vão ser endossados de uma forma muito mais ampla nessa diretriz, o que obviamente vem todo a favor com o nosso projeto. Que é excelente, Em né? absoluto. Então, estaremos lá exatamente para prestigiar e, enfim, mostrar nossa solução, que estamos de acordo aí com a última diretriz, que vai sair daqui a um mês. E no europeu, alguma novidade, alguma coisa que te chamou a atenção? Olha, o europeu são 28 trials que mudam realidade para nós, né? Então, o europeu realmente é um mundo, é um espetáculo realmente para o cardiologista. Mas, assim, em relação à nossa parte, cada vez mais essa questão de detecção, ela é importante. Só que, mais uma vez, existem formas que você capta, mas você não muda a conduta porque o desfecho não vem. Então, por mais que seja intuitivo, que quanto mais eu capto, melhor fica, nem sempre isso acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito pragmatismo, porque, de fato, a ciência, às vezes, não corrobora com o que a gente imagina. Né? A gente acha que vai dar certo, tem tudo para dar certo, chega na hora o resultado vem neutro, vem negativo. Então, enfim, é assim que a ciência, mas a gente tem que colocar esse crivo, porque senão não dá para dar o próximo passo. Boa. Ó, tô colocando na tela aqui, esses foram os livros que você citou, né, doutor Thiago? Exato. Então, quem quiser, o doutor Thiago vai lançar agora um cupom... Não, brincadeira. Puta sacanagem. Inédito, um cupom de cupom desconto. de desconto agora. Não, mas tá aqui os livros. Top livros na área de saúde e cardiologia, né, doutor Thiago? Parabéns. Entre os 20 mais vendidos Entre da os Amazon 20 há 3 anos. Há 3 anos. Então, tá Então, quem tiver curiosidade, já compra agora e já sai com o autógrafo agora já na mão, do doutor Thiago, né? resolvido. E eu também quero parabenizar você, Leandro, porque tá aqui, né? Que orgulho isso, não é ou não? Conta um pouquinho dessa experiência de ter publicado, finalmente, o resultado de uma startup que realmente está se provando aí que funciona, né? O PCE é realmente uma satisfação enorme, né? A equipe toda da Vaimo que participou do estudo, porque de fato a ideia veio do nada, né? E foi desenvolvida aí junto com a Rocket Base, com o Leandro, com o Jorge, o Rogério e o Rafael que está ali presente também. E toda a questão, né, de início do projeto, de rodar o MVP, de desenhar o estudo, de executar o estudo, fazer a análise dos dados, análise estatística, escrever, referenciar e submeter a uma revista de alto impacto é realmente um processo de 2 anos ali e de, obviamente, esforço diário, né? Então isso premia e é interessante até porque pode citar ali a data de ontem à noite, né? Ontem à Então noite. isso é um É espetáculo fresquinho porque isso. casa com o evento aqui de forma, enfim, não combinada, não intencional, mas enfim, Combinado espetacular. Né? perfeitamente. Não é? Acho que eu realmente falei com o editor ali para poder sair um dia antes, né? Dar uma lida se não tem nada diferente, né? Mas foi realmente espetacular, pessoal. Legal. Eu vou pedir para vocês fecharem hoje o nosso bate-papo olhando o que eles responderam aqui. Então, começar com você, doutor Thiago, faz o seu fechamento. O que esses dados te mostram e te dizem sobre o que a gente está conversando e a mesma coisa para o Leandro, para ele comentar para a gente também o que ele está vendo e fazer o fechamento. Esses dados, na verdade, eles me mostram a tendência atual de discussão em redes sociais e performance de saúde. Boa. Repara que é atividade física e sono, na grande maioria das vezes.
Atividade física é uma das formas que você faz, você fica meio que fazendo gamificando a sua atividade física. E o sono agora veio como uma grande tendência, né? Dos anéis de sono e tudo mais. As pessoas têm olhado um pouco mais disso aí por causa, provavelmente, de rede social multimídia. Leandro, o que Olha, você acha que disso? interessante, né? Porque assim, hoje a prática de exercício físico, você ter um relógio, um Garmin ou qualquer outro que seja direcionado para isso, você consegue dar realmente os limiares de treino e fazer acontecer e fazer com que o indivíduo tenha o resultado. Sabe aquela coisa funciona, mas não adianta? Sim. Por que isso não acontece? Porque não tem métrica. E às vezes o profissional de saúde, como médico, ele tem que ser praticante, tem que entender e saber prescrever e usar a ferramenta na ponta. Então, para mim, acho que essa é a questão. Nós temos como fazer. E quem entende de prescrição de atividade física sabe que a diferença na ponta ali de você fazer, usar os limiares de um teste ergo espirométrico no relógio, muda completamente a sua forma de abordar. É isso. Eu vou pedir pro pessoal da produção jogar a programação do dia 2 para mim aqui, enquanto eu faço o encerramento de hoje. Então eu queria agradecer, doutor Thiago, muito obrigado. Vida longa, Xi. Tá? Obrigado mesmo pela participação. Quem quiser conversar com o doutor Thiago, tá aqui o doutor Thiago Júnior, o Paulo da Xi. Fiquem à vontade para chamar. Muito obrigado, doutor Thiago. Eu agradeço o convite, acho que o papo foi muito bom. A gente também tem o site, que é o xilistans.com.br. Quem quiser mais informações do projeto em si também encontra lá. Brigadão aí, estamos aí, precisando. Vamos bater um papo. É isso aí. Doutor Leandro, também queria agradecer você. Obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Arena Cast Session no MGS. Desejar vida longa também a Vaimo. E para quem quiser conversar com o Leandro Costa, ele vai estar aqui também ao final. Eu vi que está aqui também o doutor Rafael. O Rogério eu não vi, está aqui. Tá aqui? Bom, vi que o Dr. Rafael está aqui, vi que o Leandro também está aqui. Quem quiser conversar com eles, por favor, fiquem à vontade. Tá aqui a programação de amanhã. O Medical Growth Summit amanhã tá cheio de coisa. Tem muito assunto legal. Nós vamos falar sobre da equipe ao paciente com o time do Sales Club, que é especialista em vendas e processo de gestão. Nós vamos falar também sobre o paciente. Quem é esse paciente de hoje? Quem está chegando no consultório com uma médica e uma enfermeira que vão discutir quem é esse paciente que entra no consultório. Depois nós vamos falar sobre singularidade e liderança. Vocês vão conhecer uma médica que trabalhou na indústria, atendeu clinicamente, faliu mais de 3 negócios e está se reinventando. E ela vai contar essa história toda pra gente. Nós vamos voltar a tratar IA, porque IA é o assunto do momento. Nós vamos falar de saúde, como é que você cria um ambiente de bem-estar no seu consultório, na sua clínica, como é que você lida isso com seus colaboradores. Vamos falar com o head da UBS aqui no Brasil sobre o futuro dos investimentos. Ele vai trazer a perspectiva dele. Vai falar de neurociência com o autor do livro que foi finalista do Prêmio Jabuti o ano passado, Flávio Maneira, e a gente encerra o painel com uma discussão com o time da Rocket Base, contando para vocês como a gente está vendo o futuro do consultório, o consultório do futuro, para que a gente encerre o MGS. Muito obrigado, palmas para o Dr. Thiago e para o Leandro Costa, e obrigado pela presença de vocês nesse dia incrível aqui no Medical Growth Summit. Obrigado à equipe, Fabiola, Ana, obrigado aos hosts, Ana e Renato Grau, e todo ao time da Rocket Base que está aqui, e até amanhã.